Perfeito, muito bem. Parabéns por ter chegado até aqui. Essa é a última aula desse primeiro módulo, né, de básico de LGPD. Vou encerrar esse módulo falando sobre alguns conceitos muito importantes, tá? O primeiro deles é o titular de dado. O artigo 5º especifica, né, para fins desta lei, considera-se titular a pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são objeto de tratamento. Tá? Depois, a definição de dados pessoais, ainda dentro do artigo 5º. Dado pessoal é informação relacionada à pessoa natural identificada ou identificável. Nós falamos um pouquinho disso em uma das aulas atrás. Dado pessoal sensível, né, aquele dado pessoal sobre origem racial, étnica, convicção religiosa, opinião pública, filiação a sindicatos, uma organização de caráter religioso, filosófico ou político, né? Dado referente à saúde e à vida sexual, dado genético ou biométrico, né? Quando vinculado a uma pessoa natural. E dado anonimizado. Né? Bacana da LGPD que agora ela especifica, né, o que são dados pessoais. Perfeito? Tratamento de dados pessoais, então, toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem à coleta, produção, ou seja, né, do início ao descarte. Então, a partir do momento que você coleta o dado, você já tem que estar de acordo com o seu processo de coleta e tratamento de dados adequado à lei, né? Finalidade de uso, né? Então o artigo 7º tem 10 incisos sobre finalidade de uso. Cada finalidade aqui naturalmente vai se aplicar a um contexto em que sua empresa está inserida. Então, se fosse pensar num processo de adaptação, de adequação à LGPD, realmente vai precisar sentar aí numa mesa redonda aí com sua equipe, ou vai precisar contratar pessoas qualificadas para te ajudar com isso, como nós da Privilege Digital. Então, nós aqui, objeto do nosso treinamento, a gente vai fazer a adequação de um site institucional em WordPress. E as duas principais finalidades que nós vamos atuar aqui na hora que estiver trabalhando vai ser consentimento, né, que é o primeiro inciso do artigo 7º, e o 9º, né, para atender legítimos interesses do controlador ou de terceiro, tá? Também poderia ser execução de contrato, quando ele está aqui, execução de contrato. Para cumprimento ou não, realização de estudos, execução de contrato, tá? Inciso 5º do artigo 7º, tá? Perfeito. Quem regulamenta, então, é a ANPD, a Agência Nacional de Proteção de Dados, que é um órgão, né, que foi instituído como responsável pela articulação e ações relacionadas à lei, né? Então aí tem aí os representantes da LGPD aí, são 23 representantes, né? Não é o caso de eu especificar cada representante aqui, mas é importante entender, né, como a lei está sendo criada, como ela está sendo definida, tá? E as sanções também serão aplicadas pela LGPD, melhor dizendo, pela ANPD, e ela prevê advertência, né, com indicação de prazo para adoção de medidas corretivas, multa simples de até 2% do faturamento, tá, da pessoa jurídica de direito privado, limitada a 50 milhões de reais por infração, tá? Então, isso é um detalhe bem interessante, por infração, tá bom? Multa diária, se o incidente não for tratado. E o que é de pior, né, para as grandes corporações é, né, a publicização, né, da infração. Então imagine o impacto negativo, né, perante a sociedade, né, e econômica para uma empresa com um incidente publicado ali enfim, em diversos órgãos, na imprensa. Por fim, aí a eliminação dos dados pessoais
a que se refere a infração, ou seja, dependendo da empresa, né? Fecha a empresa. Tá? Então, na próxima aula, a gente vai entrar aqui na aula prática. Então, o que a gente vai fazer? Vou pegar um site WordPress aqui, vou pegar um dos meus projetos, a gente vai colocar um pop-up de aviso de cookies, perfeito? Porque cookie é dado sensível, né? Melhor dizendo, cookie é dado, né? A gente vai criar uma página sobre a política de privacidade, a gente vai fazer uma página de termos e condições, a gente vai criar um mecanismo para dar a opção do usuário pagar os dados, opção do usuário requisitar os dados, alterar os dados e o consentimento do usuário para guardar os dados, além de um mecanismo de aviso de violação de dados, tá bom? Então, na próxima aula aí, espera-se que você tenha aí um WordPress instalado, funcionando, com o servidor tudo redondinho. Você vai precisar, no decorrer da aula, fazer a aquisição de um plugin, tá? Eu vou apresentar 2 plugins que eu gosto de utilizar. O primeiro que eu vou usar é um plugin mais rápido, mais simples. Um outro plugin um pouquinho mais complexo, mas os dois atendem, tá? Ao objeto, né? Aos requisitos mínimos que um site precisa ter de acordo com a lei, perfeito? Então, aguardo você na próxima aula.